Bom dia, bonito por Deus, é isso aí, vamos estudar a palavra de Deus. Vamos analisar com carinho algo que Tiago vem falando para a gente com respeito a conhecimento e sabedoria. Olha só, Tiago capítulo 3, versículo 13 diz assim: quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. A gente sabe que todo o livro de Tiago vem destacando a prática do Evangelho, a prática daquilo que a gente professa com os lábios. O próprio Jesus falou que a boca fala do que está cheio o coração. Então, a gente precisa analisar com carinho que Tiago vem falando, olha, tudo aquilo que você aprendeu, todo o conhecimento que você adquiriu, coloca em prática, porque ele vai te ajudar, vai te aproximar cada vez mais de Cristo e vai também aproximar outras pessoas do nosso Salvador. E é isso que a gente vai aprender, olha. Conhecer não é o suficiente. A gente precisa entender que muitas pessoas conhecem bem a palavra de Deus, têm um conhecimento muito elevado, mas isso não é o suficiente. O que é suficiente, então, diante de tanto conhecimento? Aí a gente vamos ver, Tiago capítulo 1, versículo 5, ele fala assim, ora, se você quer sabedoria, peça a Deus. Deus vai dar sabedoria a você, vai dar sabedoria para que você possa praticar todo esse conhecimento. Esse conhecimento que você tem com a sabedoria divina, ele pode se tornar algo, e na verdade ele se torna algo produtivo, tanto para a tua vida como para a pregação do Evangelho. A missão se expande e cresce cada vez mais. Alguns exemplos. Antes disso, Jesus lá em João capítulo 13, versículo 17, diz, ora, se vocês sabem todas essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Conhecimento e prática, conhecimento, sabedoria para poder praticar tudo aquilo que você aprendeu. Depois de Jesus ensinar ali tudo para o povo, Jesus disse, ora, se você sabe todas essas coisas, você é bem feliz em colocar em prática. No contexto também a gente vê no João 8,44, a gente sabe que o inimigo, ele conhece toda a verdade, ele sabe todo o contexto bíblico, mas ele não se firmou na verdade. Faltou sabedoria, perdeu a sabedoria divina. A gente precisa analisar, existe sabedoria humana e sabedoria divina, mas a sabedoria humana, ela é terrível. Ela sempre coloca o ser humano, o centro em primeiro lugar, coloca a pessoa, coloca uma arrogância dentro da pessoa, e isso não é uma sabedoria que vai nos aproximar cada vez mais de Deus e não vai fazer bem para nós, porque tanto nos afasta de quem amamos e coloca a gente como sendo o centro, o cara extraordinário e tudo mais. Mas vamos lá, a gente vai analisar ainda no conhecimento sábio, a gente vai analisar que Tiago fala assim, podemos definir a obtenção de conhecimento como adquirir informações sobre fatos. Sabedoria, porém, é a capacidade de usar esse conhecimento de maneira adequada. Então você pode adquirir conhecimento de qualquer coisa, vai colocar uma empresa, você adquire conhecimento ali. Mas se você não tiver sabedoria para colocar esse conhecimento de forma adequada, não aplicar esse conhecimento de forma adequada, infelizmente não vai crescer a sua empresa. Lembre disso, conhecimento não é o suficiente, mas o conhecimento sábio, cheio da sabedoria divina, aí sim ele produz frutos para a vida eterna. Ele diz mais, embora mencione outras características da sabedoria, Tiago destaca a primeira, a mansidão, que diz assim, o conhecimento, quando não temperado com sabedoria, pode facilmente levar à arrogância, que é uma visão completamente desproporcional da importância pessoal. Então, olha só, ele vem até destacando, seja como for, quase todo mundo se lembra de alguém que é arrogante por causa do quanto sabe sobre isto ou aquilo. Então, quase todo mundo, e talvez até isso acontece com qualquer ser humano, acontece comigo, com você, por a gente ter um conhecimento sobre determinada coisa, isso nos torna, às vezes, arrogante, querer ser melhor do que os outros. E Tiago vem destacando que a gente precisamos procurar a sabedoria divina, clicar no botão da sabedoria divina, para que essa sabedoria possa transbordar dentro de cada um de nós e o conhecimento que adquirimos possamos colocar em prática de uma forma sábia, tanto para a nossa edificação, quanto para aproximar pessoas de Cristo e não para levá-las para longe. Ainda diz mais, a gente vai analisar com carinho, na lição dessa semana, a gente vai destacar algumas coisas. Vamos descobrir que nem toda sabedoria se origina da mesma forma, mas que o cristão não precisa se confundir sobre a verdadeira e a falsa sabedoria. Assim como todo o mais, as evidências estão nos frutos.
Para finalizar, eu quero falar para vocês que lá em Mateus capítulo 4, do versículo 8 a 11, a gente vemos ali dois tipos de sabedoria. Na verdade, dois tipos de conhecimentos aplicados, e um com sabedoria e outro, infelizmente, de uma forma totalmente distorcida. Jesus com o conhecimento, Lucas 2,52, Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça, cheio de sabedoria. Jesus, ele com o conhecimento e com sabedoria, ele demonstrou a forma correta e ele venceu o maligno. Por outro lado, a gente vemos também outro cheio de conhecimento, mas sem a sabedoria divina. Infelizmente, ele foi um derrotado. Felizmente, aliás, ele foi um derrotado. E o que a gente precisa colocar em prática em nossa vida é justamente isso. Aprender sobre Deus e aplicar, pedir sabedoria a Deus de acordo com Tiago capítulo 1, versículo 5. A gente aprendemos também que Jesus, ele é cheio de sabedoria, de estatura e graça. Até a gente vimos na lição passada que até os próprios inimigos olhavam, os soldados quando foram prender Jesus, lá em Mateus capítulo 7, olharam e disseram, olha, como é que a gente vai prender esse homem? Ele é tão sábio, nunca vimos alguém falar como ele falou. E foi justamente na lição passada que a gente analisamos. João, aliás, capítulo 7, versículo 46. Os soldados foram prender, olha, ninguém falou como esse homem. Então a gente precisamos aprender a cada dia com Jesus. E adquirir conhecimento, sim, estudar a palavra de Deus, pedir sabedoria a Deus para aplicar isso para a nossa vida e também para a pregação do Evangelho. Que Deus possa abençoar vocês nessa manhã. E eu convido vocês a orar nesse exato momento. Eterno Deus e majestoso Pai, te agradecemos por essa mensagem, que teu Santo e bom Espírito venha habitar em nosso coração. Em nome de Cristo